Esse é o penúltimo salmo, Salmo 133. Salmos conhecido como Salmos dos Degraus ou Salmos de Romaria. O povo de Israel, eles tinham 3 festas no ano que eles iam para o templo celebrar. Todo o povo judeu. Então eles saíam das suas cidades, dos lugares mais afastados, e eles iam, e na viagem eles iam cantando esses salmos aqui que a gente tem estudado. Então são salmos que eles iam caminhando, eles iam louvando a Deus, agradecendo a Deus, lembrando de coisas que Deus tinha feito lá no passado. Eram salmos que exaltavam a soberania de Deus. O Salmo 133, quem escreveu este salmo, muitos vão dizer que foi Davi. Este salmo fala sobre união e a importância de nós estarmos unidos. Israel, antes de ser governado por um rei, o primeiro rei de Israel foi um rei chamado Saul. Mas antes de existir Saul, como que funcionava? Israel era dividido em 12 tribos e cada tribo tinha um juiz. Não tem um livro chamado Juízes? Fala sobre isso, sobre esse período. Cada tribo tinha um líder. Então cada um tinha um jeito de falar, tinha uma cultura, tinha um jeito de servir a Deus. Quando Saul começa a reinar, todas essas tribos se tornam uma só coisa, o povo de Israel. Mas com a morte de Saul, Davi que vai reinar no lugar. Mas quando Davi começa a reinar, não existia unidade, porque os descendentes de Saul, eles queriam governar no lugar de Saul. Eles queriam que Saul tivesse algum substituto da sua família. Porém, Davi foi escolhido por Deus para reinar. E o povo de Judá começou a dizer o quê? Não, quem vai governar sobre nós vai ser Davi. E o que aconteceu? 11 tribos queriam os descendentes de Saul e só Judá queria Davi. Mas acabou que depois de um tempo, Davi começa a governar sobre todo Israel. E Davi governou sobre todo Israel. Depois o seu filho Salomão também governou sobre todo Israel. Depois que Salomão morre, os filhos de Salomão daí dividiu tudo. Mas quando Davi começa a reinar todo Israel, ele pôde ver que como é bom que os irmãos vivem em união. Porque se eles estão em união, significa que eles não estão em guerra. Eles não estão em conflito. Você viver num ambiente com conflito, isso é muito ruim. Você viver numa casa onde o esposo está para um lado, a esposa está para o outro, os pais não dão com os filhos não têm uma vivência boa com os pais, isso é um inferno. Aqui tem, imagine só aqui vocês, né? Que vocês precisam viver união. Aqui vocês convivem, vocês dormem e acordam todos os dias no mesmo ambiente. Vocês comem no mesmo ambiente, vocês servem a Deus no mesmo ambiente. É fácil a união? Não é fácil. Você está junto de uma pessoa, tudo bem, você pode estar porque não tem outra opção. Você está preso com a pessoa, você mora com a pessoa, mas não significa que você está unido com essa pessoa. Agora, quando nós estamos unidos, nós estamos inclinados com o mesmo propósito. Daí tem a bênção de Deus. Daí Davi fala que isso é bom, isso é suave, o ambiente fica leve. Quando a casa, aqui dá para perceber, quando a gente entra dali da porta para dentro, a gente consegue perceber se a casa está leve, se ela está suave, ou se está tendo conflitos. Vocês talvez não percebam, mas nós que chegamos de fora, quando a gente põe um pé aqui dentro, a gente percebe se o clima tá bom. Quando você chega numa casa, você percebe se o clima tá bom naquela casa. Agora, quando você chega, tá cada um num canto, aquela cara meio fechada, você fala, opa, tem alguma coisa errada. Aqui na chácara é a mesma coisa. Ô pastor, depois eu quero falar com o pastor, depois eu preciso... Você já percebe que o ambiente não está bom. Davi falou que não, a gente tem que viver em união. E ele vai comparar com 2 coisas. Ele vai dar 2 exemplos apenas para falar sobre a união. O primeiro exemplo, ele fala sobre um óleo precioso que vai sobre a cabeça
desce a barba de Arão, e desce a gola, e vai descendo até a orla das suas vestes. Davi vai dizer que esta unidade, essa fraternidade, ela é boa porque ela traz uma unidade plena. O sacerdote, ele era ungido, aqui fala óleo precioso. Por que óleo precioso? Era extraído da azeitona, da oliveira. O primeiro óleo que saía daquela azeitona era um óleo muito precioso, muito fino. Era aquele óleo e mais 4 especiarias que eles colocavam para se ungir os sacerdotes. E não era pegar um pouquinho e colocar na cabeça dele lá, né? Ah, tá aqui, você tá ungido. Não. Era derramado sobre o sacerdote. Então eles pegavam, davam um banho nele com aquele óleo. Então o óleo descia, ia descendo na gola, ia descendo na roupa, na barba, na roupa, até chegar lá na beira do vestido dele. Ele era totalmente ungido, o perfume espalhava para todos os cantos. Ele vai dizer que a unidade é como esse óleo, que não pegava somente uma parte do sacerdote, mas ele era totalmente tomado por esse óleo. E uma vez que ele era tomado por esse óleo, a presença de Deus estava com ele. Então nós podemos dizer que quando a gente está em unidade, a presença de Deus está conosco. Ele nos abençoa em tudo que nós fazemos. Segundo a comparação que ele fala, ele vai falar assim, é como um orvalho. Ele fala orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Existe esse monte que fica lá na região norte, chamado Hermon. E você sabe que aquela região da Palestina, de Israel, é uma região muito seca, é muito calor lá. Esse monte é uma coisa de Deus, porque lá no cume dele, ele é um monte alto. E lá no cume dele, ele é totalmente congelado. E todos os dias, quando o calor começa a vir, aquecer, o que acontece com aquele gelo? Ele começa a derreter. E começa a evaporar, né? Porque a água ela evapora. E aquela água, ela começa a descer sobre o monte. Então todo o monte é verde. Por quê? Porque todo dia, vê a grama aqui que vocês molham. Ela é verde. Se você não molhar, ela seca. Aquele monte ele é verde. Todo dia Deus manda gelo lá, porque isso aqui é uma obra de Deus, e a água vai escorrendo. Lá embaixo, existe um rio lá em Israel, que você já deve ter ouvido na Bíblia, que foi onde Jesus se batizou, que é chamado Rio Jordão. O Rio Jordão, diferente de qualquer outro rio do mundo, ele não tem nascente. Não tem uma nascente o Rio Jordão. A água do Jordão é daqui, ó, é desse Hermon. Depois, lá na frente, tem outros rios que acabam jogando água no Jordão. Mas a nascente dele é essa água do monte. E aqui fala assim, que esse orvalho sai do monte Hermon e vai até o monte Sião. O monte Hermon, ele fica lá no norte. E esse monte aqui, montes de Sião, ficam no sul. É uma distância. E como que pode o orvalho do Hermon vir e alcançar os montes de Sião? Como é que pode isso? Isso significa o quê? Que a bênção de Deus derramada sobre o Hermon, ela atravessa e vai até o outro lado e abençoa os montes de Sião. Isso se chama milagre de Deus. Isso se chama bênção de Deus. O vento que sopra pega aquele orvalho e arrasta até o monte de Sião. Então a gente vê isso, a gente acha maravilhoso. O judeu, quando cantava essa música, o judeu sabia da importância do sacerdote, como que era esta unção. Ele sabia como que é esse lance de Hermon e Sião. Ele sabe essa distância que existe, os quilômetros de distância. E ele sabe que tudo isso é uma ação de Deus. Eles sabem que é desta água aqui que vai alimentar o Rio Jordão. Eles sabem de tudo isso. Nós, às vezes, lemos um salmo como esse e nós não temos a noção do que o salmo está dizendo para a gente. E ele encerra dizendo assim, olha, porque ali Deus ordenou a bênção. Naquele monte Hermon existe a bênção de Deus. Existe a fidelidade de Deus. Então, ainda que o povo seja infiel, Deus faz com que todos os dias tenha gelo lá para alimentar, para derramar aquela água, para abençoar aquela região.
Todo dia? Sim, todo dia. Ali fala assim, ó, ali Deus ordenou a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus, ela não é temporária, não é por um período, ela é permanente. Então a bênção de Deus sobre as nossas vidas, quando nós estamos em unidade na presença dele, ela é uma bênção permanente. Amém? Pastor, o que eu faço para ter uma vida abençoada? O que eu faço para ter uma vida bem-sucedida? O que eu faço para sair daqui e dar certo? Você viver em unidade. E unidade não apenas com aquelas pessoas que vão viver com você, mas principalmente a unidade com Deus. Se tem alguém que você tem que fazer uma parceria de fidelidade e caminhar junto, é Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, a bênção dele, ela é permanente sobre a nossa vida. É esse o propósito de Deus. Amém? Para sair daqui e dar certo, tem que estar firmado em Deus e alicerçado no Senhor. Amém? É esta a palavra de Deus, que nós possamos guardar esse texto no nosso coração e crer que esse é o desejo de Deus, nos abençoar da mesma forma que ele abençoa Israel, com a sua fidelidade. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus.